Bendito seja o Senhor que nos conforta, consola e nos redime, porque todos nós somos compassivos de falhas e só através da misericórdia dele que possamos alcançar, através do amor dele, que nós podemos alcançar a misericórdia, não por nós e nem por nada que fazemos, mas pelo seu imenso amor. O prefácio e a saudação de Paulo no início do livro de 2 Coríntios, dando seguimento já no 323 vídeos, desde Gênesis e já caminhando para o fim, Paulo faz um prefácio e uma saudação, onde ele diz: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, como ele começa os outros, alguns, o outro 1 Coríntios também, o outro livro, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, e aí ele faz referência aqui ainda a Timóteo, e ele diz: graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. E a ação de graça, novamente ele fala, bendiz ao Pai e ao Senhor Jesus Cristo, Deus de toda consolação, ou seja, só Ele que pode nos consolar diante de todas as dificuldades dessa caminhada que é a vida. E Ele nos conforta em todas as nossas tribulações, como diz aqui no versículo 4 de 2 Coríntios 1, para podermos consolar o que estiver em qualquer angústia, com a consolação, porque nós mesmos somos contemplados por Deus. E aí ele fala que se somos atribulados, nós devemos suportar com paciência e com esperança, porque a natureza da tribulação ela sobrevém para poder, talvez a ponto de desesperarmos na nossa própria vida, mas contudo já em nós mesmos tivemos a sentença de morte, para que não confiemos em nós e sim no Deus que ressuscita dos mortos, que é onde ao ser ressuscitado o corpo será glorificado. Enquanto vivemos nesse corpo, esse corpo é corruptível, E aí ele é citado aqui a sinceridade de Paulo em 2 Coríntios 1, do 12 ao 14, porque a nossa glória é esta, os testemunhos da nossa consciência de que com santidade e sinceridade de Deus, não com sabedoria humana, mas na graça divina, temos vivido no mundo especialmente para convosco. Paulo explica a sua demora em ir a Coríntio, e aqui é interessante que ele diz no final lá do 1 Coríntios, ainda de 1 Coríntios, no capítulo 1, do 15 ao 24, ele faz referência no final aqui, no versículo 23, eu até não vou ler tudo para não ficar muito grande, mas do 23 ele diz: eu, porém, por minha vida, tomo a Deus por testemunho de que para vos poupar não tornei ainda a Corinto, não que tenha domínio sobre a vossa fé, mas porque somos cooperadores da vossa alegria, porquanto pela fé já estáis firmado. E ele continua ainda em 2 Coríntios 2, dizendo: isso deliberei por mim mesmo, não voltar a encontrar-me convosco em tristeza. Porque se eu vos entristeço, quem me alegrará, senão aquele que está entristecido por mim? Então você vê que é um momento difícil aqui, as pessoas sabiam mais ou menos o que estava acontecendo, que Paulo já estava sendo muito contestado e eles temiam por ele. E ele diz: isto escrevi para que quando for não tenha tristeza da parte daqueles que deveriam alegrar-me, confiando em todos vós de que a minha alegria é também a vossa.
porque no meio de muito sofrimento e angústia de coração vos escrevi com muitas lágrimas, não para que ficassem entristecidos, mas para que conheceis o amor que vos consagro em grande medida. E aí depois tem o penitente. O penitente deve, né, ser redimido na igreja. Ele escreve aqui dizendo: ora, se alguém causou tristeza, não o fez apenas a mim, mas para que eu não seja demasiadamente áspero. Digo que, em parte, a todos vós basta-lhe a punição pela maioria, de modo que deveis, pelo contrário, perdoar-lhe e confortá-lo, para que não seja o mesmo consumido por excessiva tristeza. Pelo que vos rogo que confirmeis para com ele o vosso amor. Então aqui ele fala sobre provas, né? E é interessante porque ele termina dizendo: para que Satanás não alcance vantagem sobre nós, pois não lhe ignoramos os desígnios. Então, ele ainda fala da intranquilidade, né? Ao não encontrar Tito. Então você vê que é um momento conturbado, mesmo Paulo, né? Que depois seria degolado, inclusive, mas olha para você ver quanta angústia, né? Ele diz: ora, quando cheguei a Troade para pregar o Evangelho de Cristo, uma porta me abriu no Senhor. Não tive, contudo, a tranquilidade do meu espírito, porque não encontrei o meu irmão Tito. Por isso, despedindo-me deles, parti para a Macedônia. E ele fala sobre a vitória de Cristo no ministério apostólico. Ele diz: graça, porém, a Deus, que em Cristo sempre nos conduz em triunfo e por meio de nós manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento, porque nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo, tanto que nós que somos salvos como nós que se perdem, tanto nos que são salvos, né, como nos que se perdem. No 3 ele fala sobre a excelência do ministério da nova aliança, que é muito interessante, né? Que ele começa no capítulo 3, inclusive, dizendo, de 2 Coríntios, começando porventura outra vez a recomendar-nos a nós mesmos, ou temos necessidade, como alguns, de carta de recomendação para vós outros ou de vós? Vós sois a nossa carta escrita em nosso coração, conhecida e lida por todo homem. Então ele fala muito sobre o exemplo, né, de vida e não simplesmente palavras, que isso é uma das coisas mais difíceis, né, do cristão passar, e não simplesmente pela palavra. E é interessante que ele diz aqui, no versículo 7 do capítulo 3 de 2 Coríntios: e se o ministério da morte, gravado com a letra em pedra, se revestiu de glória a ponto de os filhos de Israel não poderem fitar a face de Moisés, por causa da glória do seu rosto, ainda que desvanecesse, como não será de maior glória o ministério do Espírito? Porque se o ministério da coordenação foi glória, em muito maior proporção será glorioso o ministério da justiça. Porquanto, na verdade, o que outrora foi glorificado neste respeito já não resplandece diante da atual sobre excelente glória, né? E ele fala isso por quê? Porque antes ele tinha citado, né, que no capítulo 3 e no versículo 3 de 2 Coríntios, que estando já manifesto como carta de Cristo, produzido pelo nosso ministério, escrito com tinta, mas pelo Espírito do Deus vivente, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne, isso é, nos corações, né? Então, inclusive nessa parte aqui ele relata, né, que a letra mata, mas o Espírito vivifica. E aí as pessoas, eu já vi muitas pessoas durante a minha vida toda, eu ouvi isso como o conhecimento da palavra mata, como se fosse a letra, e o Espírito é que vivifica. Então quer dizer, não que o Espírito que nos conduz, né, mas
aqui ele não quer dizer exatamente isso que eles dizem aí, né? Que a letra, o conhecimento mata, o Espírito é que vivifica. O Espírito, ele que conduz, mas o conhecimento, ele sempre é bem visto, né, com bons olhos, porque aí você tem um entendimento cronológico dos fatos e de tudo, e não pegar só uma parte, né, para interpretar como a cada um lhe couber. Então aqui fala disso, né, da letra, inclusive a excelência do mistério aqui é da nova aliança. Então essa nova aliança, que é a velha aliança da lei, né, e essa nova aliança que é Cristo. E ele fala da letra, né, da letra da lei que mata, e agora o Espírito, né, que vivifica, quer dizer, o Espírito que fica e ele que te discerne, né, o que é mal e o que é bom perante seus olhos. Inclusive isso é confirmado, né, ainda no capítulo 3, no versículo 12 a 18 de 2 Coríntios, onde fala: onde há o Espírito do Senhor, há aí também liberdade. Ele diz, né, tendo pois tal esperança, servimos-nos de muita ousadia ao falar, e não somos como Moisés, que punha véu sobre a face para que os filhos de Israel não atentassem na terminação do que se desvanecia. Mas o sentido deles se embotaram, pois até o dia de hoje, quando fazem a leitura da antiga aliança, o mesmo véu permanece, não lhe sendo revelado que em Cristo é removido. Né? O véu foi rasgado do templo e também da face, né? Então você vê face a face, né? E aqui ele ainda continua dizendo: ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor o Espírito, né? Então é muito interessante que a gente vê aqui, fica bem claro, né, essa questão. E aí ele continua no capítulo 4, né, onde Paulo cumpre o seu ministério com fidelidade. Ele diz: pelo que tendo esse ministério segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos. Pelo contrário, rejeitamos as coisas que por vergonhosas se ocultam, não andando com astúcia nem adulterando a palavra de Deus. Antes, nos recomendamos a consciência de todos os homens, na presença de Deus pela manifestação da verdade. Porque cada um tem a sua consciência e é a luz da palavra do Espírito que vai discernir, e não ninguém tem que ficar apontando, né, o dedo para ninguém. Até porque todos pecaram, todos foram destituídos da glória de Deus, e esse trabalho de acertar o alvo é até que ele volte. Então, até que ele volte para cada um, né? Eu penso que, porque vai chegar um momento que você pode ir, ele voltou para você, porque você não vai ter uma nova chance. Então, interessante, né, que as pessoas ficam muito com o conceito do medo. Inclusive você vê lá falar sobre que inova, né, um conceito do Seol, do lugar, até que na antiga Jerusalém tinha lá um lixão, né, onde as pessoas que faziam coisas e eram mortas, né, elas iam parar lá às vezes, e ele fala, né, é melhor você tirar, né, uma parte do seu corpo que te faz pecado que ir para o inferno. E na verdade o nome lá em grego, né, é esse lugar onde as pessoas iam parar, né? E aí algumas pessoas que querem pregar o medo, né, pega isso e levantam a bandeira para deixar as pessoas, né, atordoadas, e na verdade eles não permitem, né, que essas pessoas cheguem ao Senhor através do amor dele. E aí elas são transformadas, né, a cada dia, que é um processo, né? Não existe nada que é instantâneo, é um processo, né, que vai acontecendo na vida da pessoa.
Ele ainda diz ainda, porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus como Senhor e a nós mesmos como vosso servo por amor de Jesus. Porque Deus que diz, das trevas resplandecerá a luz, Ele mesmo resplandeceu em nosso coração para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. E aí nós temos aqui ainda sobre o poder de Paulo, que vem só de Deus, né? No capítulo 4, ainda dando continuidade aqui do 7 ao 15, temos, porém, este tesouro em vaso de barro para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Então, ele fala, né, todos somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos, né, levando sempre no corpo o morrer de Jesus para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. E ele dá seguimento aqui às coisas que a gente já ouviu, porque nós que vivemos somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal. De modo que em nós opera a morte, mas em vós a vida. Tendo, porém, o mesmo Espírito da fé, como está escrito, eu criei, por isso é que falei, também nós cremos, por isso também falamos. Os desígnios e efeitos das aflições ainda, nós vemos no versículo 16 ainda, de 2 Coríntios 4, né? Ele diz, por isso não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo o nosso homem interior se renova de dia em dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso da glória acima de toda comparação. Não atentando-nos nas coisas que se veem, mas que se não veem. Porque as que vêm são temporais, as que não vêm são eternas. E aí ele finaliza com, né, nós finalizamos aqui com esse capítulo 4, né, que deixa claro esse processo, né, que Paulo ele vai passando e uma demonstração, né, de sempre estarmos voltados para dentro, né, de nós mesmos e sabendo que esse corpo corruptível vai chegar um momento que ele vai ser um corpo transformado, mas até lá a gente procura sempre, né, a ideia de Cristo, porque cada dia é uma nova chance de fazer diferente e não nos deixamos levar pelas acusações e pelas críticas, pelo temor. Tem dias que vão ser ruins, tem dias que vão ser bons, mas nós temos que prosseguir para o alvo, e o alvo é Cristo.